Vamos lá para nossa última reunião pública aqui. Só reforçando então o que o Johnny disse, nós não teremos aí nossas atividades aqui nesses próximos dias. A gente volta então dia 4, no domingo. E só reforçando por que a gente faz isso, né? A gente começou a compreender que muitos de nós temos famílias, temos familiares que não conhecem ao Senhor. E por muito tempo a gente saía de casa, deixava os familiares lá e ia para a igreja. E eu acredito que teve validade isso, né? E, por exemplo, eu tenho uma família que quase em sua totalidade é crente, então eu vou lá na igreja que o meu pai faz parte, no dia 31, passo lá com eles a virada, 11h57 a gente começa a orar e termina meia-noite 2, assim mais ou menos, a gente passa ali, então eu acho isso maravilhoso, mas a gente começou a perceber que muitas das pessoas aqui têm vários familiares que não conhecem o Senhor, e que faria mais sentido a gente ficar lá. E nós talvez fazemos essa oração que eu faço lá na igreja com meu pai, a gente fazer lá na nossa casa, juntar as pessoas 5 para meia-noite, falar, vamos parar aqui, vamos fazer um negócio esse ano, vamos passar orando juntos aqui. Então eu acho que eu queria encorajar todos vocês a fazerem isso, aproveitar o Natal para, na hora de comer ali, parar e falar, gente, antes da gente orar aqui, deixa eu falar só umas palavras, 5 minutos aqui, sobre o que nós estamos fazendo aqui, o que é esse Natal, né? É nascimento de quem? E aí dá uma palavra ali, e você vê o Espírito Santo usando isso para marcar pessoas. Então aproveita esses momentos em que o Senhor está te dando para compartilhar o Evangelho, amém? Glória a Deus por isso. Então vamos fazer isso, não é simplesmente folga da igreja, para que você faça isso na sua casa mesmo. No último domingo já seria realmente dos DNAs, mas aí você vai fazer isso junto com a sua família. Eu quero deixar uma última palavra para vocês. Abre aí Hebreus capítulo número 12. Eu não sei se vocês estão percebendo uma paz, né? Uma paz nesse ambiente, assim, uma tranquilidade. Por quê? Porque hoje nós temos um ambiente sem nenhum corintiano. Você percebe assim, que tem uma paz assim, né? Uma segurança, né? Todo mundo tranquilo com sua carteira e tal. Brincadeira dos meus amigos corintianos. Inclusive a última vez que eu olhei, eles estavam ganhando, viu, gente? Nós precisamos interceder aqui até o fim. Hã? Tá acabando, então tá bom. Tem uma corintiana ali que acabou de se manifestar, gente. Não estamos assim tão tranquilos. Brincadeiras à parte. Vamos lá, Hebreus capítulo número 12. Verso número 1. Diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso, de todo o pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos, diga comigo, corramos com perseverança a corrida que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Pai, nós estamos diante da Tua Palavra, as Escrituras Sagradas, e nós queremos te pedir uma última vez aqui nesse culto público, fala com a gente. Nós precisamos muito ouvir Tua voz, nós precisamos muito ser ministrados pelo Teu Espírito Santo. Então guia-nos na verdade, alinha o nosso coração mais uma vez, aponta-nos para esse novo ano, Senhor. Nós queremos agradar o Senhor. Nós queremos, Pai, viver uma vida que seja de acordo com a Tua vontade, Pai. Então fala com a gente aqui em nome de Jesus. Amém e amém. Final de ano é sempre muito propício para a gente fazer um balanço aí, né? A verdade é que de quarta para quinta-feira, quarta-feira dia 31, para quinta-feira dia 1º, não irá mudar nada. Aparentemente é mais uma quarta, virando para mais uma quinta. Mas nós podemos utilizar esse calendário nosso para fazer mudanças. E é um tempo muito propício da gente fechar para balanço
E eu queria encorajar todos aqui a terem conversas importantes dentro de casa, nos seus casamentos, suas famílias, né, de como é que foi esse ano. Eu e a Val fazemos isso com frequência, de parar e falar como é que foi esse ano, né? Que nota que a gente daria para certas coisas. Será que nós avançamos nesse ano, retrocedemos? Será que nós estamos terminando o ano melhor ou estamos terminando o ano pior, né? Nós tivemos êxito em 2025. O que o 2025 vai representar para você na sua história? Então é muito importante essa parada. Por quê? Porque de tempos em tempos a gente precisa fazer essa avaliação. Quando você olha para o calendário judaico, né, que o Senhor deixa para Israel com as festas, era basicamente isso. Eram festas que iam marcando períodos para que Israel parasse e recalculasse a rota. Para que Israel fosse ao templo, levasse lá um animal para se arrepender dos seus pecados, para que houvesse essas pausas importantes de avaliação, de como é que estamos. Como é que você está terminando este ano em várias áreas? Agora, o que o texto de Hebreus propõe para nós é que essa jornada chamada vida é uma corrida. O autor de Hebreus vai comparar a nossa vida, esse mais um ano da nossa vida, a uma corrida. Nós estamos correndo. E aí até melhor, uma palavra para nós aqui, seria uma maratona. Não é um sprint, que em um ano você resolve as coisas, é uma maratona. Que eu, por exemplo, já estou há 37 anos, com 37 anos de vida, estou em 37 anos nessa corrida. Você pode estar há 40 anos, há 20 anos nessa corrida, e temos mais alguns anos pela frente para correr essa corrida. Agora, primeira coisa que você precisa entender é que essa corrida é a corrida proposta por Deus. Ou há uma corrida proposta por Deus. Evangelho é um convite, é um bilhete para entrar nessa corrida de Deus, na direção de Deus, na proposta de Deus. Talvez antes de conhecer o Senhor, você tinha a sua corrida. Você tinha o seu corre, né? Por exemplo, a pessoa, como é que você está? Estou na correria. A pergunta é, de qual corrida? Estou na correria da corrida de quem? Na sua ou na do Senhor? Você está correndo a corrida que lhe foi proposta. Ele está dizendo, olha, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Você pode terminar 2025 dizendo, eu corri a corrida que Deus propôs para mim. Ou você está correndo a sua corrida. O texto começa, gente, e aqui eu quero ensinar algo para vocês, para estudar a Bíblia. Toda vez que você vê um conector aqui, você para. Porque o texto começa com portanto. Olha aí, Hebreus 12:1. Portanto. Toda vez que você vê um portanto, um pois, um então, você precisa parar. Por quê? Porque a ideia não começa aqui. A ideia começa no texto anterior. Ele deu algum argumento, falou várias coisas para chegar aqui e falar, portanto, visto que nós temos uma grande nuvem de testemunha, livremo-nos de tudo que nos atrapalha para correr essa corrida. Então o que é esse portanto? Quem são? Ele vai dizer o seguinte, nessa corrida que eu propus para vocês, tem uma nuvem de testemunhas. E usando a figura que ele está montando aqui, tem uma arquibancada. Assim como hoje no jogo lá que está tendo na final, tem uma arquibancada cheia de pessoas testemunhando. Ou na nossa linguajar, torcendo pelo que está acontecendo ali. Como na Olimpíadas, aquele grupo de pessoas torcendo lá no estádio ou na televisão, eles estão ali olhando a corrida. O que o texto está dizendo, presta atenção, é que tem uma nuvem de testemunhas avaliando, olhando e torcendo pela sua corrida. Quem são essas testemunhas? Quem são essas testemunhas? E aqui você vai ficar chocado. Em quem é que está na arquibancada olhando a gente correr? Abre comigo em Hebreus 11, volta aí, Hebreus 11. Então toda vez que ele fala, portanto, a gente precisa olhar para o texto anterior. Hebreus capítulo número 11.
Olha só. Verso número 1. Hebreus 11 é considerado a galeria dos heróis da fé, ok? Então o autor de Hebreus vai mostrar para nós a lista dos heróis da fé. Então ele vai usar vários aqui, é lógico que ele não cita todos. Mas vamos começar no verso 1, ele diz assim, olha. Ora, texto clássico sobre fé, né? Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Pois, pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Aí verso 4 ele começa a galeria. Pela fé, Abel, diga comigo, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio da fé, mesmo depois de morto, ainda fala. Então olha para mim. Abel teve a corrida dele. Abel é tipo o Bolt. Foi 100 metros rasos, já morreu. Uma corridinha mais rápida. Abel, ele teve a corrida dele. Ele é aprovado pelo Senhor e ele morre. Então Abel é o primeiro a ir para essa arquibancada e está como testemunha da nossa corrida. Aí ele continua, verso número 5. Pela fé, Enoque foi levado a fim de não passar pela morte. Não foi achado, porque Deus o havia levado, pois antes de ser levado, obteve testemunho do que havia agradado a Deus. Fala comigo, agradado a Deus. Então, o segundo, Enoque, que ele cita aqui. Enoque corre a sua corrida. A Bíblia diz que Enoque viveu 365 anos. Dizem que é uma representação de todos os dias do ano. Enoque vive 365 anos andando com Deus e não passou pela morte. Deus falou, cara, eu amo muito você, e levou ele embora. E ele é o segundo citado aqui, que está lá na arquibancada. Disse, já terminei a minha carreira, agora é a vez de vocês. E aí ele continua, olha o verso número 7. Pela fé, Noé, divinamente instruído a respeito de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, construiu uma arca para a salvação da sua família. Assim ele condenou o mundo, se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Então Enoque recebe o bastão e ele está correndo a corrida dele. A corrida dele era construir uma arca que o Senhor falou com ele. Ele gasta a vida nisso. E aí ele diz, e ele terminou a sua parte, e ele passou. E esse bastão passou pela mão de Abraão, esse bastão passou pela mão de Jacó, esse bastão passou pela mão de Isaac, de José, de Davi, de Salomão, esse bastão passou pela mão de Sansão, de Gideão, de Isaías, de Jeremias, de Malaquias. Esse bastão esteve na mão de Jesus, dos apóstolos. E o que o texto está dizendo? Hoje, quem está na pista para correr somos nós. Amados, tem uma nuvem de testemunhas aguardando a gente correr essa corrida. A gente terminar essa corrida. Essa corrida, além de ser uma maratona, é uma corrida de revezamento. Então fala para a pessoa que está ao seu lado, o bastão está na sua mão. Chegou a nossa vez de correr essa corrida. Sabe, eu quero até abrir um parênteses importante aqui para essa virada nossa de ano. Pra você entender uma coisa, Hebreus 11 começa falando pra gente sobre a fé. E ele fala, né? A fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção dos fatos que não se veem. E muita gente tem usado esse texto para falar pra gente que o que é fé? Fé é o seguinte, é você agora nessa virada de ano, pegar um papel, faz uma lista de 10 coisas que você deseja, e aí você precisa colocar fé. O que é essa fé? É você visualizar essas 10 coisas, e se você vê, se tiver convicção daquilo que você não vê ainda, porque elas não existem, e você está ali no seu papel, você vai conseguir cada uma delas, se você tiver fé. Não é isso que o texto está falando. Fé não é apresentar para Deus uma lista com 10 coisas para Deus fazer e agradar o seu coração. Fé é
descobrir qual é a lista de 10 coisas de Deus para você fazer esse ano. Quem está entendendo, gente? O que o texto está falando é que Abel descobriu qual é a oferta que Deus gosta. Não foi Abel entregou para Deus uma listinha e Deus fez um presente de Natal para Abel. Abel descobriu qual a oferta que Deus gosta. E se esse ano a gente falasse, esse ano eu vou descobrir o que agrada o meu Senhor, e eu vou gastar minha vida para agradar o meu Senhor. Nós precisamos sair da infantilidade de estar esperando o presente de Natal de Deus e entrar na maturidade de estar empolgado para entregar um presente de Natal para Deus. Quem está entendendo? Eu estou empolgado para o dia 25, por quê? Porque eu comprei um presente top para o Davi e para a Luísa. Essa é a maturidade. Eu não estou empolgado dia 25 para saber o que eu vou ganhar. Eu estou empolgado dia 25 para saber o que eu vou entregar. Quando é que vão se levantar os filhos maduros de Deus nessa cidade? Para 2026. Eu falei para Val, vamos fazer uma meta para 2026. E eu queria desafiar vocês para isso. A meta de 2026 não é quanto você quer receber. Faz uma meta de quanto você vai dar em 2026. Quanto é que nós vamos entregar em 2026? Pela fé, Abel descobriu a oferta que Deus queria. Pela fé, Enoque viveu uma vida que agradava a Deus. Pela fé, Noé descobriu o que estava na listinha de Deus e viveu de acordo com aquilo que Deus queria. Quem está entendendo? Então em 2026, nós vamos pedir para Deus, o que está na sua lista? Para eu ser resposta do Senhor nesse tempo. Para eu ser resposta do Senhor em Bragança. Há uma corrida proposta. Há uma corrida proposta para nós. Amados, para cada um aqui, há uma corrida proposta para nós. Deus colocou dons, Deus colocou habilidades, Deus colocou recursos, Deus colocou contatos, Deus te fez de uma forma, e há uma corrida proposta para você, que é pelo rei e pelo reino de Deus. Ele colocou na nossa mão, nesse período agora, a missão da restauração de todas as coisas. Está na nossa mão, na nossa vez, de proclamar essa mensagem. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se. A mensagem do Evangelho e da boa notícia está nas nossas mãos. E é a gente que precisa correr com ela nesse período. Porque um dia nós vamos chegar diante do Senhor e poder mostrar, aqui está as nossas obras, nós fizemos. Sabe, quando eu penso nesse texto da nuvem de testemunhas, é que está dizendo que esse grupo de pessoas está aguardando nós terminarmos a nossa vez. E deixa eu te falar o porquê que eles estão aguardando. Abre aí Hebreus 11, você está em Hebreus 11? Vai lá no penúltimo versículo, verso 39, olha o que diz. Por que eles estão tudo na arquibancada? Olha o que diz o verso 39. Hebreus 11, 39. Falando depois de falar de todos eles, de todos os heróis da fé aqui, ele fala assim, ó: todos eles obtiveram aprovação por causa de sua fé. No entanto, nenhum deles recebeu tudo o que havia sido prometido, pois Deus tinha algo melhor preparado para nós, de modo que sem nós, eles não chegassem à perfeição. Presta atenção nisso. Abel, Noé, Abraão, Isaac, Davi, eles estão tudo na arquibancada. Por quê? Porque eles ainda não receberam o prêmio pela corrida. Porque a corrida não acabou. A corrida está na nossa vez. E Deus falou, vocês não vão receber o prêmio sem eles. Então eles estão de nuvem de testemunha, aguardando a gente terminar a carreira. Eles já gastaram a vida deles nisso, e eles estão aguardando a gente terminar. E aí eu estava até conversando com a Val ontem. A Val estava até falando para mim à noite, falou, poxa, tem uns personagens da Bíblia assim, que eu não tenho interesse nenhum em conhecer, mas tem outros que eu queria muito conhecer e tal. E aí eu fico pensando, quando a gente chegar lá no reino de Deus, e a gente vai se deparar com essa nuvem de testemunhas, esses heróis da fé, quem que você gostaria de conhecer? Fala alguém aí que você gostaria de conhecer da Bíblia. Pedro terminou como? Crucificado de ponta cabeça. Quem mais? Davi. A sua vida inteira ali, né, governando o povo de Deus. João Batista. Como é que foi o final de João Batista? João Batista vai chegar a falar com você sem cabeça na mão, assim. Brincadeira.
Deve estar na cabeça, normal. Quem mais? João, né? Termina exilado na ilha de Patmos. Abraão viveu em tendas a vida inteira, né? Esperando uma pátria celestial. Moisés, 40 anos no palácio, 40 anos no deserto, 40 anos guiando aquele povo reclamão. Quem mais? Fala mais um aí. Paulo, como é que termina Paulo, gente? Também, a espada já está no meu pescoço, decapitado. E aí eu fico imaginando a gente encontrando esses caras. Já imaginou? Você chegando para Paulo, falando, Paulo, eu admiro muito. Eu li muito suas cartas e tal. E aí Paulo falando, pô, que legal, que honra. Nem sabia que aquelas cartas iam ser traduzidas para o mundo inteiro. Era só uma carta para uma igreja e tal. E aí ele vai falar assim, mas e aí, e você? Como é que foi a sua corrida? Porque eu terminei decapitado, eu tive tantos açoites. Aí você vai falar, então, uma vez eu levei um bombom escrito eu te amo lá no meu trabalho e uma mulher rejeitou. Aí Paulo vai falar, não acredito que você suportou isso. Que isso? Tinha que ter mais coisa em Hebreus 11. É claro que nós estamos em outro contexto. É claro que nós estamos vivendo em um país perseguido. Mas amados, eu falei isso já algumas vezes para vocês aqui. Será terrível chegar diante de um Deus que está todo ferido e a gente intacto, porque a gente viveu a vida para proteger ela e não para entregar ela. Um dia nós vamos estar diante de um Deus que traz as marcas no corpo dele de ter corrido essa corrida. Chegou a nossa vez. Chegou a nossa vez, o bastão está na nossa mão. E aí, o autor de Hebreus vai falar o seguinte, então. Agora, tem duas coisas, duas categorias de problemas que nos atrapalham de correr. E eu trouxe aqui para ilustrar, porque nós estamos nessa corrida, né? Então eu trouxe aqui uma pipoca gourmet. Ó, quem gosta de uma pipoca? Essa aqui é de leite ninho, amados. Não é propaganda para pipó. É bom o nome, né? Pipó. E eu trouxe aqui um negocinho, não é isso, tá bom, gente? Mas para representar, se fosse um anabolizante, tá bom? Tá aqui, e uma seringa aqui. Para pôr na perna, assim, ó. Anabolizante. Então é o seguinte, eu vou fazer algumas perguntas. Quem acertar vai ganhar a pipoca, quem errar... Vamos dar uma injeção aqui. O autor de Hebreus vai falar o seguinte, nós estamos numa corrida. E tem duas coisas que podem te atrapalhar nessa corrida. Aquilo que é pecado e aquilo que é peso. O que é pecado? Ele diz assim, ó, livrem-se do pecado. O que é pecado? É aquilo que é ilegal. Então, se você é um corredor e você utilizar uma substância no seu corpo que é ilegal, né? Eu até falei de manhã que eles sorteiam. Quando tem os atletas profissionais, eles sorteiam, tem um órgão lá responsável, eles sorteiam para o atleta fazer xixi lá no potinho, para eles verificarem se tem alguma coisa ilegal no organismo dele. Mas até estavam me dizendo que os atletas de corrida, todos fazem. Eles sorteiam no futebol. Mas os atletas, o atletismo, todos os atletas, ao terminar a corrida, precisam ir lá e fazem xixi no potinho para que eles verifiquem se tinha alguma substância ilegal. Então o que é pecado? É aquilo que é ilegal. E pecado é você quebrar a lei de Deus. Então é você fazer aquilo que Deus não mandou você fazer. Portanto, ao viver uma vida de pecado, você está desqualificado. Então para o corredor, fazer aquilo que é ilegal, o desqualifica e ponto final. Se ele pegar um atalho e tentar burlar, ele está desqualificado. Então entenda uma coisa, a vida com Deus não é como no futebol, que vai sortear alguns para fazer xixi no potinho. A vida com Deus, todo mundo vai fazer xixi no potinho. Você está entendendo que é uma ilustração, né, gente? Ele te chama para correr na legalidade, para correr de acordo com a lei de Deus, para correr agradando ao Senhor naquilo que Ele deixou para nós de forma clara.
E aqui nós poderíamos falar sobre pecado, e nós poderíamos entrar em alguns que eu vou dizer hoje, que são mais óbvios para nós. Então os pecados aqui no universo da imoralidade sexual estão óbvios para nós. Você sabe que está errado, tanto que você esconde. Tanto que você faz escondido. Tem os pecados aqui no universo das finanças, da ilegalidade nas finanças. Você sabe que está errado, a ponto do governo poder causar algum problema aí dentro desse universo da ilegalidade, ponto da lei dos homens aqui também poder te punir em relação a estes pecados. Mas deixa eu te falar de outros então hoje. Que, gente, estão nos atrapalhando de correr a corrida proposta por Deus. Pecados que, como ele diz, estão agarrados em nós e não nos deixa correr essa corrida. Por exemplo, o que é um pecado que está nos atrapalhando? Maledicência. Ou no nosso vocabulário popular, fofoca. Gente, esse pecado está nos destruindo nessa corrida. Por quê? Porque ao invés de nos reunirmos em uma mesa para conversar, como é que nós vamos espalhar o evangelho em Bragança Paulista? A gente reúne numa mesa para falar do nosso irmão. Ao invés de conversar como a gente restaura o nosso irmão para que ele corra, a gente se reúne ao redor de uma mesa para continuar destruindo a vida do nosso irmão, falando sobre a vida dele com pessoas que não são solução para a vida dele. Quem está entendendo, gente? O diabo deita e rola nesse pecado, para que a gente não corra a corrida proposta. Entenda uma coisa, quando você se reúne para falar de um irmão, de uma irmã, você não está simplesmente pecando contra o irmão e contra a irmã, você está pecando contra a corrida. Nós estamos sendo parados da corrida que nos é proposta por Deus em Bragança Paulista, e em cada cidade que Ele nos plantou. Outro pecado, que às vezes não é tão óbvio para nós, mas que nos destrói nessa corrida, falta de perdão, mágoa. É esse reter nosso do perdão, porque alguém nos ofendeu. E gente, vou te falar uma coisa, é a única certeza que nós temos nessa sala, que alguém vai nos ofender, porque isso aqui é um ajuntamento de pecador, que nós vamos errar uns com os outros aqui. É a única certeza. A falta de perdão está nos travando na corrida que nos é proposta. Vamos correr. Ah, mas o fulano fez não sei o que, não sei o que lá. E sim, é real. Fulano errou com você. Está errado o que ele fez. Mas vamos liberar perdão e vamos focar no que Deus colocou diante de nós, gente. Quem está entendendo? Eu não estou dizendo sobre jogar para baixo do tapete. Vá atrás, conversa, repreende, confronta, como Mateus 18 diz. Mas vamos correr a corrida proposta para nós. Há quantos anos você vai ficar nessa? Quanto tempo faz você estar no banco sentado, sem correr a corrida que lhe é proposta? Por causa do que é um pecado na Bíblia. E um pecado seríssimo, a ponto de Jesus terminar a oração do Pai Nosso dizendo: se você não perdoar o seu irmão de coração, Deus não irá te perdoar. Mas aí vamos pensar em outro. Egoísmo. Egoísmo é um pecado que está nos travando nessa corrida. Porque essa corrida é pelo rei e pelo reino. E nós estamos deixando de correr a corrida pelo rei e pelo reino por causa de tentar viver uma corrida para nós mesmos. Focar em nós mesmos. A verdade é que a nossa nação não vai mais para frente como poderia. Uma nação riquíssima, enorme, de um povo inteligente, trabalhador. Mas por que não vamos? Por causa de egoísmo. É porque cada um está construindo o seu projeto e não é um projeto de nação. Isso desde o governo às nossas vidas, às nossas práticas. Não há uma mentalidade de nação, de povo. Então entenda, olha que coisa egoísta, quando eu falo para você, aquilo que você está fazendo afeta o corpo de Cristo. Ah não, mas é só eu, sou só eu, é o meu prazer, é o que eu decido. Outro pecado, pouco falado, pouco confessado, inveja. Inveja tem destruído a gente nessa corrida. Orgulho. O orgulho tem destruído a gente. Ganância.
tem destruído a gente. E uma mensagem que a Val ministrou esse ano, que te encoraja, se não viu, a pegar lá depois do canal, voltar lá para assistir. Assídia, preguiça. Pensa em algo que está nos parando nessa corrida, preguiça. E que o diabo está plantando de forma profunda no coração das pessoas. Eu estava dizendo hoje pela manhã, eu lembro que na minha época de criança, quem aqui cresceu na igreja aí? Quem de criança estava na igreja? Levanta a mão assim, levanta a mão bem alto assim. Sem preguiça, gente, estou falando disso aqui. Eu lembro, e vocês vão lembrar também, que meu amigo, faltar em culto de domingo é se eu tivesse amputado um membro do corpo. Mas acho que eles me levavam de cadeira de roda. Se tivesse amputado, você ia de cadeira de roda. Tipo assim, 38,5 de febre, não vai faltar não, meu amigo. É se chegar, bater no 40 ali, nós vamos conversar. Não tinha faltar no culto de domingo. Mas nós fomos acometidos de uma preguiça. E não vem falar para mim, não, é porque eu tenho trabalho. Você não trabalha de domingo. Mas fomos acometidos de uma preguiça, entrando na desculpa de que eu vou ver online. E agora, né, em várias igrejas, quando você faz a pesquisa, e aqui está acontecendo também algo parecido, a pessoa está indo de 15 em 15, a pessoa está indo cada 3 semanas na igreja. Isso é preguiça. Isso é preguiça que nós estamos vivendo. É assídia, é mornidão. Mas o problema é esse. Não é simplesmente, Douglas, por quê? Tem que estar cheio aqui? Não, é porque aqui é o lugar que a gente encoraja um ao outro para essa corrida. Entenda uma coisa, vir à igreja não é correr a corrida. Vir à igreja é o pit stop. É a hora que a gente para e todos os corredores estão juntos aqui, encorajando um ao outro a olhar para o autor e consumador da nossa fé, para a gente correr ainda mais rápido. Para a gente se arrepender dos nossos pecados, para a gente se livrar do peso, para a gente correr ainda mais rápido. Então, a reunião aqui, a reunião no DNA, é isso. É o nosso tempo de encorajar uns aos outros. Mas nós estamos sendo acometidos de preguiça. Gente, eu lembro, de novo, crescendo na igreja, que a briga na igreja era para a galera parar de ficar querendo ir em tudo. Porque o cara queria estar na orquestra, no teatro, no louvor, nas crianças, aí ia nos jovens, aí você falava, vai cuidar da sua família, vai fazer faculdade, vai estudar, e aí, porque ele queria estar em tudo, aí ficava brigando um com o outro, quem que ia tocar, quem que estava na orquestra, e ficava bicudo porque não teve a oportunidade, lembra? A oportunidade, só chegava com um CD, né, de playback, depois ficava bravo, o pastor não me deu oportunidade. Só que as coisas têm mudado. Falta gente para a mídia, falta gente para o CID, falta gente para os voluntários. Por quê? Porque nós entramos numa mentalidade de consumir. Isso aqui não é um restaurante para você consumir, gente. Isso aqui é uma família para você participar. Então tem uma loucinha para você lavar. Tem um lixo para a gente tirar. Nós estamos juntos aqui nesse processo. Então a questão é, levante-se. Porque há uma corrida proposta para nós, pelo reino e pelo rei. E servir aqui é uma das formas, mas principalmente servir lá fora. Principalmente compartilhar o evangelho. Então a primeira coisa que ele vai falar, livre-se do pecado. Daquilo que é ilegal. Só que aí ele vai dizer uma segunda categoria de coisa, que não é pecado, é peso. Ele fala, livre-se do pecado e do peso. Então minha pergunta é a seguinte, imagina um atleta profissional, em que ele sabe que no final da corrida ele vai fazer xixi lá para ver se tem algo ilegal. Aí ele pergunta para o treinador dele, isso aqui vai sair no xixi? Isso aqui vai sair, gente? Vai pegar lá que ele comeu uma pipoca? Vai dar problema para ele? Não, porque isso aqui não é ilegal. Mas isso aqui é um peso. Tem coisas, ele está dizendo para nós, o autor, que não são ilegalidade, que não são proibidas, mas são um peso para nós. E eu queria propor nesse novo ano que a gente mudasse a pergunta. Nesse novo ano, vamos parar de fazer a pergunta, é pecado ou não é pecado? Porque várias coisas eu vou te responder, não é pecado, e você está consumindo. E está acabando com a gente na corrida. Porque você está lá todo barrigudo correndo. E não é de gravidez. Está nos parando. E eu não estou falando de comida, tá bom, gente? Está nos parando. Porque não é ilegal
mais nos lentifica. Então, se a gente mudasse a pergunta, porque um atleta profissional não pergunta, isso aqui é ilegal. Ele pergunta, isso aqui vai me fazer correr mais rápido. A pergunta não é, eu vou escolher aquilo que é pecado ou não é pecado. A pergunta precisa ir além disso. É o que me faz agradar mais a Deus. Como que eu corro essa corrida com mais intensidade? Gente, para um dia chegar diante do nosso Senhor e poder ouvir, servo bom e fiel. O que o servo mau da parábola fez? Ele enterrou o talento, ele não roubou o talento. Ele não foi e jogou no tigrinho o talento. Ele não foi e contratou uma prostituta com o talento, que era uma moeda. Ele enterrou o talento. Ele fez alguma coisa ilegal? Não, ele só não correu a corrida. Quem está entendendo, gente? O que eu estou querendo dizer nessa última noite nossa aqui é que a proposta para 2026 não é não pecar simplesmente. A proposta para 2026 é avançar com o reino de Deus. Então não é entrar na faculdade assim, ó, pensando assim, ó. Às vezes a gente entra na faculdade, por exemplo, eu vou entrar esse ano 2026, e se alguém me convidar para ir numa balada, eu vou falar? Não. Já estou aqui programado, não. Se o menino der em cima de mim, eu vou falar? Não. Se a menina der em cima de mim, eu vou falar? Não. Beleza. Isso é importante. Não vá mesmo em coisas que desagradam o nosso Senhor. Mas a mentalidade que você precisa entrar não é só eu vou falar não para os convites. Eu vou fazer os convites. Eu vou convidar eles para conhecer o Senhor. Eu vou dar uma palavra. Eu vou compartilhar o Evangelho. O Evangelho, gente, não é uma defensiva. O Evangelho é uma ofensiva. As portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. O que está dizendo? É que nós vamos atacar, não que a gente vai ficar defendendo. É claro, não pequem, mas nós precisamos nos livrar do peso. E o peso tem um nome. Peso nesse tempo nosso se chama distração. Diga comigo, distração. São distrações. Se o diabo não está conseguindo te parar na ilegalidade, ele vai te pesar nas distrações. E nós estamos extremamente distraídos. Então, por exemplo, rede social. Rede social é pecado em sua essência? Não. Não é pecado você ter um Instagram, é claro que podem haver coisas imorais ali, que você pode acessar e estar pecando, mas em sua essência, seguir a igreja, seguir o Dizascope, seguir um amigo, seguir os seus irmãos, seus parentes, ficar vendo lá o resultado do futebol, não é pecado. Mas pode ser uma grande distração para que a gente não corra a corrida. Quem está entendendo? E a mesma coisa para os nossos filmes e séries. É pecado ver um filme? É pecado ver uma série? Não. Se essa série não ofende a santidade de Deus, não é pecado. Mas pode estar sendo uma distração, onde a gente está vivendo entorpecido todos os dias, em uma série que tem 150 capítulos e você quer ver tudo. Jogos são pecados? Não são pecados você jogar o seu videogame, você ter um jogo no seu celular, algo que você está fazendo, mas pode ser uma grande distração. Por exemplo, como eu comecei brincando aqui, torcer para um time é pecado? Não. É um esporte da nossa nação, a gente torce, a gente brinca, tira sarro do outro, a gente fica feliz, triste lá que ganhou, mas você não precisa saber o nome de todos os jogadores do Campeonato Brasileiro. Mas você não precisa ficar vendo todos os highlights de todos os jogos que aconteceram na rodada. Mas você não precisa acompanhar todas as coisas que estão acontecendo. Por quê? Porque diante do Senhor isso é inútil. E há uma corrida proposta para nós. Ele está nos chamando para conhecer ao Senhor e prosseguir em conhecê-lo. Então, de novo, gente, não é uma pregação para você não torcer para um time, para você não ter um joguinho, para você não assistir um filme com a sua família. Mas a pergunta que eu estou fazendo para você é: isso se tornou uma distração na sua vida, um peso na sua vida, que te tirou da corrida? Você quer um outro exemplo de distração que nós temos vivido? Excesso de notícias. Excesso de notícias. Gente, tem gente que sabe absolutamente tudo que está acontecendo no planeta, porque é viciado em notícia.
E de novo, há algum problema de estar informado? Não, é muito bom, até é importante para a gente orar. Mas você não precisa saber a marca da arma que matou o Charlie nos Estados Unidos. E o tamanho da bala, e a velocidade do projétil que acertou não sei aonde, e qual artéria pegou, e o que a esposa dele falou, e o filho dele, o que disse no funeral. Não precisamos saber de todas as coisas. O nome de todo mundo e pesquisar a história de cada um que morreu no acidente aéreo, não sei de onde. E aí nós estamos perdendo tempo com aquilo que é inútil eternamente. Quem está entendendo, gente? O Senhor está nos chamando para uma corrida. E o diabo quer nos distrair. Ele quer colocar isso diante de nós. Excesso de notícias. Conhecimentos inúteis. E aí, eu digo às vezes de conhecimento inútil, e posso ser chocante para você, até bíblico. Até bíblico. Paulo fica falando toda hora para Timóteo: ei, cuidado, porque eles ficam aí atrás de fábulas e de genealogias, e eles ficam pesquisando o significado de palavrinhas e perdendo o plano maior de Deus. Aí fica nessas curiosidades de querer saber lá do anticristo, isso dá tudo, e aí vira essa teoria da conspiração de quem que é o anticristo e tal, e você não está pregando o evangelho. Você está vendo esses canais do YouTube que não tem sentido nenhum, que estão fazendo isso só por views. A corrida proposta para nós, e a gente perdendo tempo com fábulas. Distração. Sabe uma grande distração? Problemas no casamento. Cara, sua luta não é contra carne e sangue. E vocês precisam de uma vez por toda, casais aqui dessa casa, compreender. Satanás quer parar a gente. E qual é uma forma muito efetiva de parar a gente? Colocando vocês dois em discórdia. Porque há uma corrida proposta para nós. De educar os nossos filhos e apontá-los como flecha, de abrir a nossa casa para ser uma embaixada do reino de Deus, de a gente pregar o evangelho para as pessoas ao nosso redor, mas não está dando, porque a gente só vive na picuinha entre nós dois. Quem está entendendo, gente? Distração. O que eu falo de casamento é que casamento é a posição do casamento é o homem e a mulher, ombro a ombro, olhando para o rei, olhando para o reino de Deus, conversando. E aí, o que nós vamos fazer? Como que nós vamos ir além em 2026? Agora, a maioria dos casamentos tem sido o homem e a mulher, um olhando para a cara do outro e falando: você tem que me fazer feliz, e você tem que me fazer feliz, e você não me falou que eu te amo hoje, que me ama hoje, você não me falou que me ama hoje, e não sei o quê. E você ficar olhando um para a cara do outro, daqui a pouco você começa a ver defeito. Fica olhando um para a cara do outro, você começa a falar: nossa, mas parece que seu olho está meio caído. Não tinha reparado que sua orelha é uma maior que a outra? Seu nariz está dando seta para a esquerda? Mas não fomos chamados para estar olhando um para a cara do outro. Nós fomos chamados para estar ombro a ombro, olhando para o rei. Encorajando. Quando um está desviando, o outro volta. Isso aí não é nossa corrida, não. Se livra dessa distração. Meu amor, você está vendo muito futebol. Meu amor, você está vendo muito Shopee. Só para pegar dos dois lados, entendeu? Está torcendo muito para Shopee. Direto eu estou em igreja assim. Aqui não acontece, graças a Deus. Eu estou em igreja, do nada vai Shopee. Faz assim, barulho assim no meio da igreja. Chegou uma promoção. Discordância no casamento, mas discordância entre irmãos. A gente está lá no DNA. E o DNA tem um propósito de maturidade, discipular uns aos outros, mas também de nós alcançarmos pessoas que são do nosso círculo social. E aí, de repente, você vê o DNA não avança em nada. Por quê? Porque ele está ali fechado nas discordâncias entre os irmãos. E a gente não percebe claramente o diabo semeando essa discórdia para que a gente pare a corrida. O que o autor de Hebreus está dizendo: livrem-se, arrependam-se, mas também tenha sabedoria de se livrar de todo peso que está diante de você, porque tem uma corrida proposta para você. E aí ele diz o seguinte, para a gente caminhar para o final: como é que a gente corre essa corrida? E o autor diz assim: olhando firmemente para o autor e consumador da sua fé, Jesus.
Como é que corre essa corrida? Fixando os seus olhos em Jesus. Se você quer correr essa corrida até o final, você precisa fixar os seus olhos em Jesus. Não dá para fixar os seus olhos em pessoas. Gente, não cola mais. Mas não, porque fulano fez isso, porque meu antigo líder fez isso, porque, tira os olhos de pessoas, fixa os seus olhos em Jesus. O Cordeiro é digno de receber a recompensa pelo seu sacrifício. Mas o fulano fez isso para mim. Beleza, mas o que Jesus fez para você? Esse é o que está diante de nós. O que Jesus fez para você? Nós precisamos olhar para Jesus, número 1, para saber para onde essa corrida está indo. Para não correr em vão. Essa corrida parece com uma trilha. Nós temos que descobrir o caminho. Como é que descobre o caminho? Fixando os olhos naquele que está na nossa frente nessa corrida. Jesus. E deixa eu te dizer para onde Jesus está correndo. Jesus está correndo para o perdido. Jesus está correndo para os oprimidos. Jesus está correndo para aqueles que estão indo a passos largos para o inferno. Porque Jesus está em missão. Ele está salvando a humanidade. E Ele está convidando você para participar do maior plano da história da humanidade. O Evangelho. Amados, Ele pode fazer e Ele vai fazer sem você e sem mim. Mas que privilégio poder participar do que Ele está fazendo. Eu lembro uma vez que eu estava no supermercado. E eu estava na fila do supermercado assim. E aí eu na fila do supermercado tinha um rapaz na minha frente. E ele estava de fone, provavelmente ouvindo uma música, alguma coisa. E vinha no meu interior assim, fala de Jesus para ele. O menino na minha frente na fila, né? Fala de Jesus para ele. E eu aqui no meu interior, mas Jesus, ele está de fone, Jesus. Você imagina, tirar o fone da pessoa? Fala de Jesus para ele. Fala de Jesus para ele. E eu ali, constrangido, eu falei, não. Eu não vou atrapalhar ele, eu não vou falar. Sem brincadeira nenhuma. Tinha um rapaz atrás de mim. Ele passou na minha frente, parou do lado do menino e começou a falar de Jesus para ele. Era como se o Senhor tivesse claramente me dizendo: se você não aceitar entrar na minha missão, eu levantarei outro. Mas a minha missão será cumprida. Não depende de nós, mas que privilégio a gente poder participar do que o Senhor está fazendo. Que privilégio a gente poder correr essa corrida. O bastão está na nossa mão. Chegou a nossa vez. Fixa os olhos do Senhor para saber o caminho. E o caminho para onde Ele está indo é em direção ao perdido. É em direção àqueles que ninguém quer alcançar. É sentar nas mesas que ninguém sentaria para compartilhar o Evangelho. Mas também precisa fixar os olhos em Jesus, o autor diz, para não desanimar. É olhando Ele suportar a agonia da cruz, para dizer, eu também quero terminar a carreira, passando pelo que eu tiver que passar, mas correndo essa corrida. Agora, eu quero ser bem prático para a gente terminar. Como que a gente pode olhar para Jesus? Como que a gente organiza a nossa vida para olhar para Jesus? Eu quero te falar 4 coisas muito práticas para esse ano. Número 1, ele diz assim, no verso número 3, pensem em toda a hostilidade que Ele suportou dos pecadores. Desse modo vocês não ficarão cansados nem desanimados. Essa palavra, pensem. Essa palavra pensem seria a palavra meditar. O que nós precisamos para olhar para Jesus? Número 1, você precisa meditar diariamente na palavra de Deus. Eu queria desafiar você em 2026, você repensar a sua rotina, pensando que você está numa corrida. E a primeira coisa que a gente precisa é reorganizar a nossa rotina para meditar na palavra. Ele está dizendo, se você meditar na palavra diariamente, você não vai se cansar nem desanimar. Amados, aquilo que você faz diariamente está formando você. O que Romanos 12 vai dizer é que só tem 2 coisas que pode estar acontecendo na nossa vida. Ou você está se conformando a esse mundo, ou você está sendo transformado à imagem de Jesus.
Só tem como acontecer duas coisas. Não tem muro, não tem área neutra. Ou você está sendo conformado a esse mundo, ou você está sendo transformado à imagem de Jesus. O que está acontecendo na sua vida? E é simples. É o que você está fazendo diariamente. Por exemplo, se eu acordo e a primeira coisa que eu faço sentado à mesa é ler as notícias, você está sendo conformado a esse mundo. E provavelmente você está crescendo em ansiedade, em medo, em desconfiança, em desespero. Você está crescendo nisso. Mas se ao pegar e acordar, você pega a sua xícara de café e abre as promessas de Deus para a sua vida, você está sendo transformado à imagem de Cristo Jesus. Quem está entendendo? É uma decisão simples, mas que transforma completamente a nossa vida. Meditação na palavra de Deus todos os dias. Então a primeira coisa que eu quero falar para você é diário. Todos os dias. Eu não sei mais o que nós podemos falar para você aqui nessa casa, para você ser constante e fiel à palavra de Deus. É uma decisão. É uma decisão que precisa ser tomada por você, que ninguém vai poder fazer por você. Eu estava lendo essa semana 1 Pedro, e 1 Pedro ele fala assim, que nós devemos desejar ardentemente a palavra de Deus, como um bebê recém-nascido deseja o leite materno. Amados, como que um bebê deseja o leite materno? Com desespero. Já viu algum bebê falando assim: mãe, quando você tiver tempo, no seu tempo, mãe, eu vi que você está dormindo, termina de dormir, aí quando, se der, você poderia me dar um pouquinho de leite? É assim que ele deseja o leite materno? Meu amigo, é desespero. Desespero. E deixa eu te fazer uma pergunta: por que do desespero? Por que o bebê chora do jeito que chora quando ele está com fome? Porque para ele é uma questão do quê? De vida ou morte. Ele está ali, se essa mulher não aparecer, eu não sei levantar a cabeça ainda, eu vou morrer. E ele começa a gritar, ele está dizendo, isso deveria ser a sua atitude em relação à palavra de Deus. Você entender que isso aqui é vida ou morte. Se você não está comendo disso aqui diariamente, você está morrendo. Morrendo. Ah não, mas eu estou aqui todo domingo. Então vamos fazer um combinado 2026. Só almoça de domingo e não come mais nada durante a semana. E quero ver quanto tempo você dura. É todo dia. Se a gente olhasse para o leite materno, é de 3 em 3 horas que o desespero bate. Desespero pela palavra de Deus. Número 1, diariamente meditar na palavra. Número 2, diariamente se encontrar com o Senhor no lugar de oração. Olhar para Jesus é abrir esse livro, mas olhar para Jesus é estar no lugar de oração. E fecha a porta, entra no seu quarto e fala com seu pai em secreto. Você precisa para esse ano se reorganizar, para estar diante do Senhor em oração. Diariamente. Que relacionamento é esse que eu falo às vezes com você? Que casamento é esse que eu falo às vezes com o noivo? Não, é diariamente diante do Senhor. E orar, gente, não é falar com Deus. Orar é estar com Deus. E aí é ouvi-lo, é falar, é chorar, é reclamar, é lamentar, é agradecer, é adorar, é dar risada. É o seu melhor amigo. Eu queria desafiar você, igreja, a se reorganizar. Começa com 10 minutos, pode avançar para 15, pode ter dia que foi meia hora, que você tinha muito assunto. Mas de você estar diante do Senhor todos os dias. Deixa eu te dizer uma coisa. Tudo vai conspirar para você não fazer isso. Porque o inferno sabe que a mudança de vida está em você meditar na palavra e orar. Diariamente. 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 Agora as próximas 2 coisas que eu quero falar seriam semanais. Primeiro, meditação na palavra. Segundo, oração. Terceiro, comunhão com a igreja. Queria desafiar vocês esse novo ano, vocês colocarem como compromisso diante de vocês,
comunhão com a igreja semanalmente. Isso é o domingo, isso é o DNA principalmente. Se você puder, esteja semanalmente nas duas coisas, ok? Mas é você colocar diante do Senhor: eu estarei semanalmente em comunhão com os meus irmãos. Eu vou dizer uma coisa: assim como a meditação na palavra, a oração, a comunhão é indispensável. É questão de vida ou morte. Não é opcional. Não é um a mais. Não existe buscar Deus sozinho. Amém? Não existe. Se você tentar buscar a Deus sozinho, você vai criar um ídolo. Buscar a Deus é uma família, é um grupo de discípulos, é uma igreja. Quando Saulo, ele está no caminho de Damasco, ele tem um encontro pessoal. Jesus decide aparecer para Saulo, falando o nome dele: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E a luz brilha para ele, a ponto de ele cair no chão. Aí você pensa, Deus vai abrir o rolo ali, vai falar tudo para ele. Ele fala: Saulo, eu sou Jesus, entra na cidade, que agora a continuação do que eu tenho para falar para você é através da igreja. E Jesus não fala mais nada. Ele manda Ananias para ir lá falar com ele. Ele vai usar um irmão para continuar. Então eu quero te dizer uma coisa: entra no teu quarto, fecha a porta. Deus vai falar com você, mas Ele não vai falar tudo. Você tem que estar em comunhão com a igreja. Eu lembro que eu estava no DNA e nós estávamos cantando uma canção conhecida nossa, né? Aquela Cristo, do Alessandro. E a gente estava cantando aquela parte que dizia assim: qual a beleza que existe em ti que eu ainda não vi. E a gente cantando: qual a beleza que existe em ti que eu ainda não vi. Que é uma oração, pedindo para Deus nos revelar mais a sua beleza, a beleza de Jesus. Qual a beleza que existe em ti que eu ainda não vi. E aí eu ali, cantando de olho fechado, orando isso, pedindo para Deus: me deixa te ver mais. E eu senti claramente o Espírito falando comigo: abre o olho. Porque eu escondi parte da minha beleza em cada pessoa que está nessa sala. Há uma parte da minha beleza no Fábio Bravo, há uma parte da minha beleza na Dani Bravo, há uma parte da minha beleza na Val, há uma parte da minha beleza na Luísa, no Davi, no Fábio Coelho, na Jaque Coelho, no Johnny, na Jéssica, no Marcos, na Márcia, há uma parte da minha beleza no Maicon, há uma parte da minha beleza na Vivian, há uma parte da minha beleza em cada pessoa que está nessa sala. Então abre o olho. Se você não se relacionar com a igreja, não há como você olhar para Jesus em plenitude. Quem está entendendo? Isso aqui é o ajuntamento daqueles que revelam a Cristo. Comunhão. Faça um compromisso em 2026 de estar em comunhão com a igreja semanalmente. Semanalmente. E por último, você quer olhar para Jesus? Faça um compromisso em 2026 de fazer discípulos. Evangelismo. Fazer discípulos. Se envolver na missão de Deus. Sabe que a gente termina todo o culto, fala num texto, que ele diz: vai e faça discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando eles a guardar tudo o que você tem ordenado. Aí termina assim, e eis que estarei com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Olha onde está a promessa da presença, a promessa da revelação de Jesus para a gente olhar para Ele. É a revelação de Jesus para a gente olhar para Ele, está nesse lugar. Vão e façam discípulos. Você quer ver Jesus? É nessa missão de fazer discípulos, é nessa missão de evangelizar pessoas. Eu queria te fazer mais um desafio. Você adicionar na sua meta aí desse ano. Eu queria que você pedisse para o Senhor: eu não quero passar esse ano sem ver alguém que eu compartilhei o evangelho sendo batizado. Amados, vamos levar a sério. Isso é uma ordem de Jesus para cada discípulo. Vão, façam discípulos de todas as nações e batizem eles. Não vou passar esse ano sem ver uma pessoa que eu compartilhei o evangelho sendo batizado. Quem aceita esse desafio? Levanta a mão assim como sinal. Compartilhar o evangelho. Não é nossa responsabilidade a pessoa se converter, a pessoa entregar a vida para Jesus e até querer ser batizada. A nossa responsabilidade é compartilhar o evangelho.
é correr essa corrida, é nos livrar de tudo que nos atrapalha, e entender por que Deus te colocou nesse trabalho, por que Deus te colocou nessa rua, por que você tem esse vizinho insuportável aí, por que você está com esse gerente, por que você tem esses funcionários, porque Deus está te dando a oportunidade de compartilhar o evangelho com essas pessoas. Sabe, nesse final de ano minha oração tem sido: Senhor, quebranta o meu coração em amor pelos perdidos da nossa cidade. Por que nós estamos aqui, gente? Entenda de uma vez por todas, você é um missionário nesse lugar. Ah não, Deus, eu nasci aqui então. Só que a sua pátria é outra. Você é um peregrino, um missionário aqui nessa cidade. E o Senhor te colocou aqui para que a gente represente Ele nesse lugar. Há um grupo de pessoas que só você alcança. Há um grupo de pessoas que só você toca. Por que você tem essa cor de pele? Por que você tem esse cabelo? Por que você tem esse sotaque? Por que você tem essa altura? Por que você tem essa condição? Por que você nasceu nesse lugar? Por que você nasceu nessa família? Por que você tem essas feridas da sua vida? É porque tem um grupo de pessoas que só você pode alcançar. Vai! Encontra essa nação proposta pelo Senhor e gasta a sua vida. Talvez o que você vai ter que martirizar não seja, talvez ninguém nessa sala aqui vai morrer no sentido de ser assassinado porque pregava Jesus. Talvez aqui nós precisamos martirizar a nossa reputação. É chegar na faculdade e falar: amados, eu sou cristão, eu sou discípulo de Jesus, eu sigo esse homem. Ah, mas você é besta. Amém. Você está nessa ainda? Sim, estou nessa ainda. É martirizar a nossa reputação. É aceitar ser rejeitado. É aceitar receber um não na cara. Por amor àqueles que estão indo a passos largos para o inferno. Sabe, o Senhor tem nos incomodado. Nós precisamos virar os nossos olhos, o nosso coração para a nossa cidade. E sabe, os campos estão brancos. Levantem-se, trabalhadores. Vamos parar de perder tempo com coisas inúteis. E vamos focar no que Jesus chamou a gente para fazer. Amém? Livrem-se de tudo que atrapalha, porque o bastão está na mão de vocês. Chegou a nossa vez. Fica de pé no seu lugar. Acho que a gente pode terminar esse ano fazendo uma oração de arrependimento diante do Senhor. Por deixar a gente permitir ser embaraçado com tantas coisas. Por ter deixado o nosso olhar se desviar e tirar do autor e consumador da nossa fé. E dizer: Senhor, em 2026, me coloca nessa corrida de forma mais intensa. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, na minha fragilidade, nas minhas limitações. Eu sei que eu sou pequeno, mas eis-me aqui, Senhor. O que eu tenho, eu entrego ao teu altar, eu entrego para ti. Feche seus olhos comigo.